nosso primeiro palestrante, o jornalista André Trigueiro, que vai falar sobre educando para um novo olhar, comunicando para um novo saber. Jornalista André Trigueiro. A educação forma o cidadão, forja o jovem para saber diagnosticar os problemas, identificá-los e enfrentar os desafios à procura de soluções. Quer dizer, uma educação, será aqui discutido mais tarde a questão do resultado, da avaliação do processo pedagógico, e eu acho que uma das possibilidades importantes para você aferir qualidade a um projeto pedagógico é se ele de fato realizou uma competência, preparou aquela criatura para o mundo moderno, com seus problemas e seus desafios. Num primeiro momento da minha exposição, depois a gente vai abrir para pergunta, eu vou tentar abordar alguns assuntos no atacado. E depois, se vocês fiquem à vontade para me provocar no varejo, em questões pontuais do dia a dia. Eu não gosto, ao me referir aos dias de hoje e identificar os grandes desafios da atualidade, de usar a palavra crise no singular. Eu acho que a gente tem o privilégio de estar enfrentando várias crises, e crise é uma palavra ótima no jornalismo, porque ela é uma palavra pronta e autoexplicativa. Crise significa um patamar de desgaste, que é uma situação limite, é uma ruptura, um colapso. Quando a gente usa a palavra crise, a gente não está se reportando a um meio termo. É um conceito muito claro. Nós experimentamos uma crise de valores, uma crise ética, um esgarçamento das virtudes, que alcança o tecido social e abre caminho para a corrupção, para o jeitinho, para uma maneira um tanto escorregadia da gente se posicionar em relação a várias situações da vida. Essa crise é grave, é global e, de alguma maneira, dificulta o trabalho do professor em sala de aula e do jornalista. Uma outra crise importante é política. Nós, majoritariamente, não nos sentimos bem representados pelos nossos dirigentes. Há uma crise de renovação. Jovens lideranças, formar lideranças capazes de enfrentar os desafios que temos pela frente. Então, essa não oxigenação da política causa graves danos à perspectiva de resolvermos os problemas. Sem esperança não há futuro. Quer dizer, quando a gente reconhece a importância de haver tomada de decisão na direção certa, a gente precisa ter uma classe política que represente minimamente os interesses da coletividade, e há uma crise nesse sentido, institucional e na formação de lideranças. Nós também experimentamos uma crise econômica, que eu não vou me deter no escândalo das hipotecas, que resultou na crise financeira e nesse debacle mundial na economia. Eu quero me reportar à crise que foi diagnosticada na Rio 92, há 17 anos atrás, nessa cidade, até então a maior conferência da história da ONU, que é a crise de modelo, é o shape do modelo de desenvolvimento. Então, permitam-me não ficar tecendo considerações sobre a crise pontual, que essa vai se resolver mais cedo ou mais tarde. Uma outra permanece, que é a crise de modelo. O modelo de desenvolvimento que foi descrito na Rio 92 como sendo ecologicamente predatório, socialmente perverso e politicamente injusto. Essa é uma crise de grandes proporções. Ela alcança a dimensão ecológica porque exaure numa velocidade enorme e numa escala sem precedentes os recursos naturais fundamentais à vida.
ela exaure, ela é ecocida. Esse modelo é ecocida. É um modelo socialmente injusto, porque nas asas da globalização não entende-se como prioridade a inclusão. A globalização tem como norte magnético maximização dos lucros no menor intervalo de tempo possível. A globalização, na verdade, é uma palavra que no Fórum Social Mundial muitos pensadores, muitos líderes e historiadores não gostam de usar. Existe o fenômeno da mundialização que seria melhor explicado para falar como o mundo se tornou uma grande aldeia. Globalização tem um recorte economicista muito forte. E esse é excludente. Esse não tem compromisso com inclusão, com a qualidade da educação. Aliás, tem compromisso com a qualidade da educação preta por ter. E aí eu me reporto a um aspecto da crise na educação, que é a escola ou a universidade ser entendida apenas e tão somente como sua função: preparar funcionários, servidores, trabalhadores para as demandas do mercado. Então eu vou preparar pessoas, tal qual uma olaria prepara tijolos, com as medidas exatas para se encaixar numa parede que já existe. Qual é o desafio que está colocado para a escola? Além de formar pessoas para enfrentar o mercado de trabalho, que é claro que essa é uma atribuição da escola e da universidade, mas é só isso. Não será esse o espaço que pode ser entendido também como um laboratório livre de experiências, de ideias, de reflexões, de você ousar reinventar, reprocessar o modelo, porque ele não atende a todos os anseios da sociedade. Então a escola livre, aberta, oxigenada, preparada para discutir o que interessa. Por último, mas não menos importante, uma crise ambiental. Foi mencionada no diagnóstico da Rio 92 para o modelo de desenvolvimento, mas cabe a gente tecer breves comentários. Quando a gente fala de crise ambiental, a gente está falando de aquecimento global. O presidente do IPCC, o indiano Rajendra Pachauri, esteve ano passado no Brasil e disse que temos 6 anos. Essa é uma escala de tempo que a gente alcança. Não estamos falando de daqui a 100 anos. Temos 6 anos para reduzir drasticamente as emissões de gases de estufa, do contrário, a bagunça climática alcançará tal ordem de grandeza que nenhum modelo matemático saberá mais prever o que acontece. A desorganização do clima alcançará um patamar que os cientistas não conseguem explicar. É um mundo onde há escassez de água doce e limpa para mais de 1 bilhão de pessoas. Estamos no 3º milênio, no ano de 2009. E mais de 1 bilhão de pessoas não têm acesso regular à água potável. Nós estamos falando de uma produção monumental de lixo jamais vista na história da humanidade, e esse lixo que antes era abandonado longe, esse longe se tornou perto. Não há mais capacidade de estocagem de resíduos sólidos urbanos nas cidades do mundo. Isso é um problema claro e que tem um custo social, ambiental e econômico altíssimo. Perda progressiva de biodiversidade. Estamos destruindo, antes de conhecer, todo um repertório ainda misterioso de substâncias que podem nos ajudar a descobrir a cura da AIDS, do câncer, novas substâncias a serem usadas na indústria química, na construção civil. Essa mega biodiversidade é desprezada e no Brasil um dos esportes preferidos desse país é destruir floresta para plantar capim e criar gado. Quem matou Chico Mendes no Acre foram pecuaristas. Quem matou Irmandora de Stang no Pará foram pecuaristas. Esse é o dilema que nós estamos enfrentando hoje. Sendo o mundo um lugar que tem se tornado cada vez mais hostil por ações antrópicas, determinadas por escolhas que fazemos, por estilos de vida que temos. O Brasil, que é a grande potência ambiental do planeta, campeão mundial de água doce, de biodiversidade, de solo fértil disponível para o que se quiser fazer, 5 biomas com espécies endêmicas, únicas no mundo,
Floresta Amazônica, Caatinga, Mata Atlântica, Cerrado e Pampa. Só tem aqui. Nós desprezamos isso. E os tomadores de decisão, na busca da maximização do lucro no menor intervalo de tempo possível, a resultante disso não é sustentabilidade. Todas essas crises que eu mencionei aqui têm uma característica importante. Elas não são resolvidas por decreto ou medida provisória, uma canetada. Elas guardam uma característica singular. São crises sistêmicas. Portanto, a solução para essas crises, elas precisam ser entendidas a partir de uma nova percepção da realidade, que não é linear, fragmentada, reducionista, racionalista, mecanicista, cartesiana. Ela passa por uma outra percepção da realidade, de uma realidade sistêmica. O universo é sistêmico. As leis que regem a vida e a natureza são sistêmicas. Nós não enxergamos sistemicamente. A escola não ensina o aluno a enxergar sistemicamente. E essa visão fragmentada agrava-se com a evolução tecnológica. Quando a gente tem Twitter, quando a gente tem pacotes de informação cada vez mais pequenos, reduzindo ao máximo a possibilidade de você avançar na direção de conteúdos que emprestem sentido aos sistemas. Nós estamos recortando a realidade com uma facilidade tão grande. A mídia tem culpa no cartório. Quando a gente, por exemplo, ao assistir um telejornal, enxerga essa realidade igualmente fragmentada. Quando você primeiro abre o jornal falando que o Adriano voltou ao Flamengo, segue viagem com a morte do Boal e vai embora falando da crise na Petrobras. A gente começa a apresentar pacotes de informação que não se relacionam, não têm links, não são contextualizados. Então a gente vai apresentando as notícias do Brasil e do mundo em tijolinhos que não se comunicam. Agrava-se essa visão caótica, não sistêmica da realidade. Um dos efeitos colaterais disso foi bem observado pelo professor Muniz Sodré, um dos maiores comunicólogos do Brasil, que eu citei no meu livro, no seguinte trecho. O que diz Muniz Sodré? A multiplicidade dos fatos informativos não resulta no aperfeiçoamento do cidadão, nem em seu conhecimento sobre o mundo. Quanto mais você é informado do inessencial, menos você sabe sobre si mesmo